Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. A percepção inocente, o julgamento e o problema da autoridade. A paz é uma herança natural do espírito. Cada um é livre para se recusar a aceitar a sua própria herança, mas não é livre para estabelecer o que é a sua herança. O problema que todos não podem deixar de decidir é a questão fundamental da autoria. Todo medo vem, em última instância, e às vezes por meio de estrada muito tortuosa, da negação da autoria. A ofensa nunca é feita a Deus, mas só aqueles que o negam. Negar a sua autoria é negar a ti mesmo a razão da tua paz, de modo que só te vês em segmentos. Essa estranha percepção é o problema da autoridade. A paz é uma herança natural do espírito. Cada um é livre para se recusar a aceitar a própria herança, mas não é livre para estabelecer o que é a sua herança. A herança natural nossa é a paz, porque o Espírito é paz. E nós somos paz do Espírito. E a paz é um estado que às vezes a gente não está mais acostumado a ter essa paz do Espírito. A gente ouve falar na paz do mundo. O mundo nunca esteve em paz. Há momentos de tréguas nos conflitos mais violentos entre pessoas e nações. Mas paz de espírito, as pessoas têm muito pouco. Por aonde a gente vai, a gente vê muitos conflitos, muita angústia, muita ansiedade, muito desespero, muita tristeza. Isso não é paz. Ah, eu estou em paz agora porque ninguém está jogando pedra em mim. Mas estou com muito medo, muita angústia. Não está em paz. Não está em uma guerra ativa contra alguém, né? Mas a paz é no espírito. E essa é a nossa herança natural. Bom, ele diz que a paz é a herança natural do espírito. Todos têm liberdade para dizer, eu não quero essa herança. Mas ninguém pode dizer, determinar qual é a sua herança. Então a herança está determinada, é essa e pronto. Se queres, queres. Aqui em Florianópolis tem um jeito especial de falar que é assim, se queres, queres, se não queres, diz. Né? Então é assim, se quer, quer, se não quer, diz, não quero. Mas dizer que negar a herança, não há como negar, ela é tua e pronto. Tu pode se recusar. O problema que todos não podem deixar de decidir é a questão fundamental da autoria. Todo medo vem,
em última instância, e às vezes por meio de estradas muito tortuosas, da negação da autoria. A ofensa nunca é feita a Deus, mas só àqueles que o negam. Negar a sua autoria é negar a ti mesmo a razão da tua paz, de modo que só te vês em segmentos. Essa estranha percepção é o problema da autoridade. Muito bem, vou lhes falar um pouquinho aqui a respeito das nossas pesquisas e das compreensões que obtivemos nesses cerca de 40 anos em que muito pesquisamos, muito buscamos, muito estivemos em muitos lugares sagrados de todas as instituições religiosas ao redor do mundo. Da minha convicção, a nossa origem, o berço da humanidade é o Egito. De onde de lá foi se estendendo em outras direções. Veja, das construções do Egito, que tem-se notícias de que foi invadido 179 vezes, de invasões registradas, em busca dos tesouros do Egito, porque o Egito é muito rico até hoje. Ainda as minas de ouro do Egito são as que produzem o melhor ouro do mundo, e ainda produzem muito. Por exemplo, e tinha muito ouro no Egito que foi carregado pelos exploradores, pelos invasores, né? Mas se a origem foi lá, como que vieram invasores de outros lugares? Dissidentes. Em tudo sempre há dissidentes. Dissidentes são aqueles que decidem que não querem daquele jeito. Então eles fazem o quê? Negam a autoria e negam a sua herança natural. E aí saem em busca de outra coisa. Uma vez que negaram a autoria, tem-se que buscar outra coisa. Se nós viermos aqui para a América Latina, desde a Patagônia até o México, está cheio de construções que são idênticas às do Egito, que com certeza são origem. Tem muitas pirâmides aqui. Até o México está cheio de pirâmides, de templos, dos incas, dos maias, dos astecas, dos potecas. É tudo o mesmo estilo de construção. Não pode ter vindo de outra origem. Se você vai lá no Butão, atrás dos Himalaias, você vai ver que os mesmos moldes de construção que tem aqui em Machu Picchu, tem lá no Butão. Até o jeito das pessoas, o jeito de se vestir, as vestimentas, as construções dos canais de água, é o mesmo estilo, os templos. Todos seguem o mesmo padrão. Quando perguntaram para Jesus, agora entrando num aspecto mais recente, quando perguntaram para Jesus se ele veio para mudar as leis, ele disse que não. Que as leis do Egito estavam certas. E ele não veio para mudar nada, ele veio para ajudar a interpretar. Porque aqueles que o faziam e que o antecederam, que eram os faraós, tinham desaparecido por conta dos invasores que invadiram e sumiram com os grandes sacerdotes.
Muito bem. Aí você vai para a Índia. E na Índia tem muita espiritualidade. E você vai ver de onde surge aquilo. E você vai ver que as bases ainda estão no Egito. É só pesquisar e se aprofundar. Aí você vai para a Grécia. E você vai ver que todas aquelas construções gregas, elas vieram porque os gregos iam estudar no Egito. Assim foi Platão, foi Sócrates, foi Pitágoras. E trouxeram o conhecimento do Egito para a Grécia e espalharam pelo mundo. Só que eles foram adaptando aquele conhecimento de acordo com a compreensão que as pessoas podiam alcançar. Então, e as pessoas foram criando símbolos que as pessoas locais podiam entender. Então você vai ver hoje, não, mas aqui é diferente. E é diferente, os símbolos são diferentes, mas o conhecimento é o mesmo. Tá bom? Então, os altares do Egito, do Antigo Egito, e os altares do Vaticano são a mesma coisa. O Vale dos Reis, das Rainhas, onde eram enterrados os faraós, as faraonas, os reis e rainhas do Egito, e as catacumbas onde são enterrados os papas do Vaticano, são a mesma coisa. Nos templos do Egito está esculpido na pedra o conhecimento, que perguntaram a Jesus por que os sacerdotes escondem da gente. Diz, mas não está nada escondido, está tudo aberto, está lá, até hoje, para quem quiser ver. Está aberto, abertíssimo. E por que o Vaticano esconde? Não esconde, está lá, está aberto. É só você visitar o Museu do Vaticano, vai vendo o que tem lá e as paredes. Mas você tem que usar o cérebro para entender aquilo. O Egito, nas paredes, como disse Ani, o chefe do escribas dos faraós, e está nos papiros que estão no Museu do Louvre, né? Diz: crianças da nova era, das eras que virão, se Deus lhe der o dom de ler o que está nas paredes dos templos do Egito, vocês encontrarão de volta o caminho para o paraíso. Se vocês lerem o que está nas paredes do Vaticano, vocês encontrarão de volta o caminho para o paraíso. Quando eu era criança, de algum lugar, eu adquiri a crença de que os egípcios eram hereges, porque adoravam o sol. Porque tinha o sol em seus altares. Então eu não queria saber nada do Egito. No entanto, quando eu estive a primeira vez no Egito, eu comecei a entender aquilo lá. Tive uma visão de Jesus diante da esfinge, que foi compartilhada com as pessoas que lá estiveram comigo pela primeira vez. E nós temos no Evangelho de Lucas 7 a interpretação de Jesus a respeito da esfinge, porque a esfinge é atribuído o enigma da esfinge. Decifra-me, eu te devoro. Como Jesus decifrou a esfinge? Então, eu comecei a ver que no Antigo Egito sempre tem, por exemplo, dois templos, o templo das sacerdotes e das sacerdotisas, como nos maias, nos incas, nos astecas, a casa dos homens e a casa das mulheres, como na Igreja Católica, o seminário e o convento. E de onde surgiu então a religião católica de Jesus? Se Jesus disse que não veio para mudar nada, ele só veio para ajudar a interpretar, e que no Antigo Egito estava tudo certo.
Ora, vai pesquisar como eram os templos do Antigo Egito e como são os templos e os rituais da Igreja Católica, e você vai ver que é uma sequência. E aí ele diz, a autoria, ela é negada, porque chega por caminhos tortuosos, a negação da autoria. E você só vê os segmentos. Aí você vê, agora tem o Vaticano, é a Igreja Católica. Eu sempre achei que o Vaticano, Jesus para mim tinha nascido no Vaticano. Mas o Natal, que agora se aproxima, a gente dizia Jesus Nazareno, que nasceu em Nazaré e que foi para o Egito. Não, mas Jesus nasceu no Vaticano. Mesmo com tudo isso, eu não conseguia pensar. Porque está lá Jesus, que é filho da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo, nos mesmos moldes dos faraós do Egito, do mesmo jeito que os faraós eram concebidos no Egito. Maria, que era sacerdotisa, José, que era sacerdote dos templos do Egito, toda aquela história que vocês já conhecem, de eu lhes contar, né? Que foram para Jerusalém, que Jesus nasceu lá, na manjedoura, depois foi para o Egito, e lá ficou escondido na cripta até os 12 anos, e depois teve um sumiço dos 12 aos 30 anos, que ninguém sabe para onde foi, agora nós sabemos. Estava em Saqqara, que é considerado a escola de mistérios do Egito, Dashur, Mênfis e Saqqara, aquela região, onde passaram Platão, Sócrates e Pitágoras, Ramsés, entre outros, cujos registros existem, mas de Jesus não, porque Jesus tinha que ficar em absoluto segredo, por causa dos romanos que o estavam procurando, né? E por causa disso, foi ordenado a Herodes que matasse todas as crianças. É a cena mais trágica que tem dentro do Museu do Vaticano, no caminho do Vaticano, é essa. Essa das crianças que foram mortas. E em que região aconteceu isso? Na mesma região onde está acontecendo hoje uma guerra nos mesmos moldes, que contam as mesmas coisas. Parece que está se repetindo a história. Lugares guardam memórias e os ciclos se repetem até que as coisas se resolvam, até que todos possam compreender e entender. As coisas se repetem, se repetem e se repetem. Então, para que possamos aprender, tudo é uma repetição. Então, da onde surgiu a Igreja Católica de Roma? Pedro, discípulo de Jesus, veio até Roma. Jesus nunca esteve em Roma. E ele trouxe lá a pedra fundamental da igreja para Roma. E aí surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana do Egito. Não tenham dúvidas que a origem é lá. Não, mas vamos negar a autoria. E por quê? Porque quando pediram a Jesus que ele fizesse lá alguma coisa para recuperar os templos do Egito, e ele disse: está tudo ocupado por soldados romanos, não tem o que fazer, mas são os nossos templos, os templos. Esqueçam o Egito. Esqueçam. Está tudo tão claro nos textos, de uma clareza fantástica. Como assim esqueçam? E você, o Filho de Deus, não veio para
trazer de volta, buscar de volta, resgatar, recuperar o Egito? Eu disse, não. E o que você vai fazer? Eu vou falar para as pessoas. Ah, é que alguém vai acreditar em você. Um cara que já não nasceu no templo. Que rei és tu? Nasceu num coxo. Foi colocado num coxo, nesse alimento dos animais. Quem é que vai acreditar em você? Não tem um templo, vai sair ensinando por aí assim. Isso ninguém vai acreditar. E ele disse, céus e terra passarão, minhas palavras não. E eis aí. As palavras dele não passam. E agora outra vez a negação da autoria. Como que a gente vai negando a autoria? Por caminhos tortuosos, ele está dizendo. Vejam que coisa mais interessante. Uns dias atrás nós tratamos da misericórdia. E o símbolo, talvez o mais impressionante da Igreja Católica, é o coração misericordioso de Jesus, o coração misericordioso de Maria. E em Deus só encontrarás misericórdia. O coração é símbolo do amor. E a misericórdia é símbolo da pureza de sentimentos, do amor puro, que não guarda nada, que é miserável de qualquer outro sentimento. Não guarda nada, 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 a não ser o puro amor que ele simboliza. Isso é o coração misericordioso de Jesus. Em Deus só encontrarás misericórdia, que não é para temer a Deus. Jesus veio resgatar isso. Por quê? Porque tinha lá um tal de testamento que as pessoas estavam seguindo, que não foi escrito, ditado pelos faraós, que dizia o Deus da ira, do direito de ataque, do direito de defesa, do direito de olho por olho, dente por dente. Para cada um, vingarei em 10, ou em 100, ou em 1000, ou em 10.000. Isso é o Deus da ira. Isso não é o Deus da misericórdia. Isso é o oposto da misericórdia. Então não é para temer a Deus. É para amar a Deus, que Deus é puro amor. Então o que ele diz aqui? Mas a negação da autoria vem por caminhos tortuosos. Então, se a Igreja Católica surgiu do Egito, de onde surgiram as outras? São todas dissidentes da matriz católica. Todas. Hoje ainda vi um comentário de que numa determinada instituição evangélica, que são todas dissidentes da ideia cristã da Igreja Católica de Jesus e dos faraós, eles não aceitam nenhuma imagem. Mas no Natal eles montam um presépio. E essas imagens são o quê? Que estão no presépio. Ah, daí pode. Mas fora isso não. Para que isso? Para negar. Aí não aceitam a imagem de santo. Para que serve negar a imagem do santo? Para negar a santidade. Então, se eu não tenho santo na minha igreja que eu fundei, que é da minha autoria, porque eu nego a origem, eu digo que eu sou o autor da minha própria igreja, eu não tenho nenhum santo, eu tenho que dizer para as pessoas, eles vão perguntar, mas e os santos da tua igreja? Ah, santos não existem, aqui não tem imagem, aqui não pode ter santo, aqui senão as pessoas ficam adorando imagens. Isso é para negar a santidade, uma pessoa interpretando.
misericórdia, nos moldes que eu interpreto há mais de 40 anos. Misericórdia, só que vejam a interpretação que deu para mísere. É um caminho tortuoso para negar a misericórdia de Deus, que é símbolo da Igreja Católica. Então, isso é o que está dizendo aqui. Então nós temos que fazer o quê? Aprender a separar o joio do trigo. Porque o caminho da negação da autoria é muito tortuoso. A igreja protestante saiu da onde? Alguns que protestaram lá no Vaticano e fundaram o protestante. Aí do protestante saiu a igreja evangélica. Das igrejas evangélicas saíram os dissidentes, que eu vou fazer minha própria igreja de acordo do jeito que eu quero. E aí eles negam a autoria. Mas da onde que surgiu a ideia da tua igreja? E nós vimos aí ultimamente que tem gente que do nada fez uma igreja. Teve uma ideia, eu vou fazer uma igreja, foi lá e juntou adeptos e fez uma igreja. E tem igreja de todo tipo. Então até outro dia eu ouvi dizer de igrejas como dentro das igrejas é permitido, se é num ritual religioso pode usar alucinógeno, tem igreja usando alucinógenos, que as pessoas fundaram para poder utilizar os alucinógenos. Eles não querem encontrar Deus, eles querem ficar lá na alucinação, no alucinógeno, né? Mas de onde surgiram todas as instituições religiosas? Todas têm uma única origem. Negar a origem é negar a autoria. E aí é que está todo o conflito. E é isso que está falando nesse parágrafo. Outra vez se nega a autoria de tudo. Aí se nega a autoria de Deus também, né? Por quê? Porque uma vez que eu nego a origem da instituição, que é um monte dessas igrejas evangélicas, da primeira que se fez já tem mais, deve ter umas 1000 igrejas espalhadas por aí, evangélicas. Eu vi muitas surgirem, que as pessoas iam na praça, juntavam gente, diziam que iam fazer milagre, que não sei o que, juntavam o povo na praça e começavam a passar a coleta para juntar dinheiro para construir, para comprar o terreno, para construir a nossa igreja. E o povo dava, e fazia umas encenação lá de que estavam fazendo um milagre para atrair as pessoas. Eu vi isso acontecer mais de uma vez. E hoje são instituições grandes. E as pessoas que estavam lá na praça, fundando essas instituições, por favor, não tinham condições de dirigir o povo para Deus. Era outra coisa que eles estavam fazendo. E tem muitos que ainda estão fazendo outra coisa. Isso não é governar o povo para Deus como era no Antigo Egito. Então, quantas instituições surgiram levando as pessoas em diferentes direções. E veja como eles vão fazendo. Eles não dizem, olha, estamos indo para o precipício. Não. Eles usam palavras bonitas. Eles usam as mesmas palavras das instituições para enganar. Quando eu era criança tinha uma historinha muito interessante. A história do Joãozinho e da Mariazinha. Que eles viviam à beira de uma floresta e eles
não deveriam entrar na floresta, porque lá era muito perigoso. Mas o Joãozinho e a Mariazinha se deram de muito espertos, que eles eram muito inteligentes e muito espertos, e foram entrar na floresta. Então, como eles corriam o risco de se perder na floresta, eles levaram migalhas de pão e foram espalhando no caminho para daí, quando eles poderem voltar. Vieram os passarinhos e comeram as migalhas de pão. E eles se perderam. Acho que era assim. Aí eu acho que tinha mais de um Joãozinho e mais de uma Mariazinha, né? Aí, por fim, eu acho que teve uns que fizeram com... não sei, não me lembro bem da história. Mas eu sei que eles chegaram num ponto onde tinha uma casa maravilhosa, toda feita de chocolate, numa clareira no meio da floresta. E uma pessoa simpaticíssima convidando eles para entrar, tudo com luzinha colorida, piscando, a casa toda de chocolate. É aqui, é o paraíso. Então, e aí era a casinha da bruxa. Aí eles ficam presos na armadilha. O que é essa historinha? Era o quê? Para fazer criança dormir? Não. Isso é para fazer adulto despertar. O que é a selva? O que é a floresta perigosa? É o que está no mundo lá fora, escondido. Vestido de casinha de chocolate para te atrair. Para você ir lá e se perder. Outro dia eu vi a história de umas moças que são, iludidas com uma promessa de ir para a Europa, que lá tem um emprego garantido, que elas vão morar na Europa, que vão enriquecer, que vão voltar com muito dinheiro, não sei o que, e elas vão. É a casinha da bruxa. Mostra a casinha, não mostra a bruxa, mostra a casinha de chocolate. Aí chegam lá, é uma armadilha, é a casinha da bruxa. São aliciadas para a prostituição. Outro dia teve a história do empresário que foi para a Suíça, enganado pela casinha de chocolate, chegou lá, era uma armadilha, ele foi sequestrado, com outras intenções. Então, isso é a historinha do Joãozinho e da Mariazinha da casinha da bruxa. E é por esses caminhos tortuosos que eles vão levando a gente. Por isso que a religião é tão importante, a instituição religiosa, porque ela conserva os fundamentos. Não é por ali, não é assim. Olha o que está aqui, né? Então esses tesouros, eles são imensuráveis que estão lá no Vaticano. Por quê? Porque eles guardam o caminho para o céu. Assim como está nas paredes dos templos do Egito. Eles mostram o caminho de volta ao paraíso. No Vaticano também. Se tu entender aquilo, tu vai ver exatamente o caminho para o paraíso. E quando eu tive essa compreensão, a primeira vez que eu tive no Egito, que a Igreja Católica seguia as mesmas características do Egito, os rituais, tudo a mesma coisa. Eu nunca tinha ido para Roma. Eu disse, rapaz, será que o Papa não sabe disso? Porque até onde eu entendi, Jesus, por mais que se diga, conta a história de Nazaré, de Maria e José do Egito, né, de Isabel e Zacarias, aquelas histórias todas naquela região, da Sagrada Família lá, de nascer lá em Jerusalém, né, depois fugir para o Egito. Mas para mim Jesus passou a vida no Vaticano. Ele nasceu lá, ele viveu lá, até foi crucificado lá mesmo, nem parece que foi em outro lugar, em outra região. No Monte das Oliveiras. Não parece que não, né? Que foi tudo no Vaticano, que era Roma.
E será que o Papa não sabe disso? E por que não me esclareceu? Será que ele não me contou ou eu não quis ouvir? Ou eu não quis ver? Porque é o que Jesus disse para as pessoas, não tem nada escondido. Quem tem olhos para ver, veja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é? Então, e aí eu disse, eu preciso ir falar com o Papa. E era o Pio Bento que estava lá. E no ano seguinte, eu fui convidado novamente para ir ao Egito. Digo, agora vou passar por Roma. E entrei pela primeira vez no Vaticano. E a primeira coisa que eu vi quando entrei no Vaticano foi o Museu do Egito. E estava lá múmias e estátuas de faraós e etc. E a primeira coisa que eu disse é, o que essa coisa herege está fazendo aqui no Vaticano? Vejam. Eu fui lá para contestar se o Papa sabia ou não que a origem da Igreja Católica era no Egito. E quando eu vejo que ele sabia, eu digo, o que essa coisa herege está fazendo aqui? O meu ego pulou na frente para desfazer a ideia da autoria. Digo, epa, espera aí um pouquinho. É onde começa o caminho dentro do Museu do Vaticano, um caminho que a gente faz em aproximadamente 4 horas. E quando eu vi aquilo ali, eu disse, pode dizer para o Papa que não preciso mais falar com ele, eu já entendi tudo. Ele sabe. Só eu que não sabia. Porque nunca quis ver. Bom, eu poderia ter ido antes para o Vaticano. Não, mas eu preferi gastar meu dinheiro com outras coisas. Não ia gastar meu dinheiro indo para o Vaticano, né? O que eu vou ganhar com isso? Mas quando eu fui, valeu e muito. Não preciso mais falar com o Papa, avisa ele que já entendi tudo. E todo aquele caminho que a gente leva umas 4 horas aproximadamente para chegar até o fim, está toda a compreensão de todo o caminho que nós percorremos desde o Egito até o último lugar visitado dentro do Vaticano, que se chama Capela Sistina. E o que será que quer dizer a Capela Sistina? Com todos aqueles anjos pintados na cúpula. Qual o significado de Sistina, será? Eu não sei. Para mim, na minha interpretação, é de céu? É de Celestina? Não sei o que é Sistina. Para mim, é Capela Celestina, que é onde nós devemos chegar, no céu. Então está tudo lá. Não tem nada escondido lá tampouco. Tem coisas guardadas que a gente não tem acesso? Tem. Agora dá acesso ao povo a todas as coisas para ver o que acontece. Recentemente eu soube de uma pessoa que começou a vandalizar as coisas lá dentro, quebrar tudo. Dá acesso às pessoas. Não dá para dar acesso a tudo. Então tem livros lá que eu nunca vi, nem cheguei perto, que eu imagino que tem centenas de anos, que se der acesso a todas as pessoas que forem lá, eles vão manusear aquilo, logo vai estar. A gente tinha uma livraria que tinha que cuidar, porque as pessoas estragavam os livros. Na livraria tinha que dizer, olha, por gentileza, manuseia com cuidado os livros. Ah, mas não posso olhar. A pessoa pegava um livro novo, abria e fazia assim no meio, quebrava o livro. É porque eu quero ver o que está escrito aqui. Aquele livro não era mais novo. Então imagina se uma pessoa dessa entra num museu onde tem obras raríssimas lá, delicadíssimas, que têm que ser conservadas através dos tempos. Não
pode dar acesso a determinadas coisas, mas o caminho está aberto lá, não tem nada escondido. Tem coisas guardadas e tem que ser assim mesmo. Nem tudo pode ser dado a todos, nem tudo pode ser dito a todos. Né? Então vejam como acontece. E o que a gente vê hoje? Ele diz ali, você só vê os segmentos. Como é que tu vai entender alguma coisa? Então você vê o segmento. O segmento é um padre que está lá numa capelinha. O segmento é uma instituição dissidente de uma que dissidente de dissidente de dissidente de dissidente. Então, como disse o Humberto Eco, a partir de um livro se escrevem outros 1000 livros na sequência. Um que leu o original escreve outro, aquele que leu outro escreve um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, um oitavo. Quando chega no final lá não sabe mais o que é aquilo. E quem escreve nega a origem. Uma pessoa aqui comprou uns 10 livros de numerologia que tinham a ver. Um tempo depois veio aqui e me perguntou, Jorge, como é que eu faço para registrar a autoria de um livro o registro da autoria? Eu acho que é na Biblioteca Nacional, né? Não sei. Por quê? É porque eu escrevi um livro. Ele escreveu, e sobre o que é? Não, aqueles livros que eu comprei aqui, eu fiz uma pesquisa, fui tirando e fui escrevendo a partir deles e escrevi meu livro. E por que eu quero registrar? Eu não quero que ninguém copie o meu livro. Mas então, negou a autoria. É um copia e cola. E eu aprendi isso na escola. E aí a gente faz o meu livro e eu nego a autoria de tudo. Então vejam como é o problema todo, é a negação da autoria. A paz é uma herança natural do espírito. Cada um é livre para se recusar a aceitar a própria herança, mas não é livre para estabelecer o que é a sua herança. O problema que todos não podem deixar de decidir é a questão fundamental da autoria. Todo medo vem, em última instância, e às vezes por meio de estradas muito tortuosas da negação da autoria. A ofensa nunca é feita a Deus, mas só àqueles que o negam. Negar a sua autoria é negar a ti mesmo a razão da tua paz, de modo que só te vês em segmentos. Essa estranha percepção é o problema da autoridade. Negar a tua autoria é negar a paz a ti mesmo. Porque você nega a tua herança, que é a tua herança natural, que é a paz. Vejam como isso vem sendo negado, em uma sequência infindável, né? E vai negando, vai minando na mente das pessoas a ideia da autoria. E vai negando a origem. Porque para você manter a autoria em ti, você tem que negar a fonte. Balaio de gato é um adjetivo bem adequado. É um desespero em função do corpo mesmo. É o cultuar o corpo, né? Não há ninguém que não sinta de algum modo aprisionado. Não há ninguém que não se sinta de algum modo aprisionado. Se esse é o resultado do seu próprio livre-arbítrio, ele tem que considerar a sua vontade como não sendo livre. Ou ficaria bastante evidente o raciocínio circular dessa posição. A vontade livre tem que conduzir à liberdade. O julgamento sempre aprisiona,
porque separa segmentos da realidade pelas escalas instáveis do desejo. Desejos não são fatos. Desejar é inferir que o exercício da vontade não é suficiente. No entanto, ninguém em sua mente certa acredita que o que é desejado é tão real quanto aquilo que a vontade determina. Em vez de buscai, pois, em primeiro lugar o reino do céu, dize, seja a vossa vontade, em primeiro lugar, o reino do céu. E tu terás dito, eu conheço que sou e aceito a minha própria herança. O curso de milagres realmente é como se fosse assim, tu tem uma percepção diferente, que faz tu refletir todos os dias. E o quanto é importante ter esse esclarecimento para tu ter leveza. Leveza de mente, sabe? O que eu mais aprendi, que foi mais importante, é a situação da mente dividida, a divisão que os pensamentos fazem, mas aí tu fica perturbada. Então eu acho que essa herança, eu acho que é essa busca da gente em relação à simplicidade e o que é realmente verdadeiro e o que é realmente de Deus, né? E uma das coisas também que eu vejo, essa herança é as coisas que Deus criou, não é as coisas dos homens que nós criamos, que nós fizemos. São aquelas coisas simples que são de Deus, né? Como se perdeu N coisa, a humanidade de uma certa forma foi se perdendo. E quem sabe agora, cada um volta nesse caminho, né? Que o curso de milagres faz isso, faz tu retornar o teu caminho junto a Deus, né? Que quanto mais pessoas fizerem esse retorno, que é uma coisa muito mais, que é a nossa herança, como está dizendo aí, muito mais luz vai ter a Terra, né? A humanidade. Então, quantas vezes vocês já tiveram vontade de jogar o livro na parede? Nota, eu tive. Gratidão pela persistência de todos, né? E quando alguém traz alguma coisa que ajuda a esclarecer, que mostra como a negação vai acontecendo e vai por um caminho tortuoso e as pessoas não vão se dando conta daqueles segmentos, né? Porque vê tudo só o segmento, não vê mais a origem, né? Vê só aquele pedacinho do final. Então é assim mesmo. Muito bem, muito obrigado. Não há ninguém que não se sinta de algum modo aprisionado. Se esse é o resultado do seu próprio livre-arbítrio, ele tem que considerar a sua vontade como não sendo livre. Ou ficaria bastante evidente o raciocínio circular dessa posição. Olha só. Não há ninguém que não se sinta aprisionado. Todos, com certeza, se nós começarmos a pensar um pouquinho, nós vamos nos sentir aprisionados. Tem gente que diz, estou preso no meu corpo, estou preso nisso, estou preso naquilo. Eu estava lá em Foz do Iguaçu, lá no tal do Parque das Aves, e uma grou coroada veio conversar comigo. É uma ave de origem, considerada sagrada na China, de origem da China. E o que ela disse para mim? Que ela estava presa lá naquele cercado. E que ela não estava feliz. E o que eu respondi para ela? Que todos nós estamos aprisionados. E que a prisão não é o cercado. Que eu mesmo estava preso numa lojinha e só tinha liberdade condicional lá de vez em quando para sair um pouquinho, tinha que voltar logo para continuar o meu trabalho na carceragem. E todos nós estamos presos em algum lugar, em alguma coisa, em algum nível, todos estamos presos. O que está livre é a nossa mente.
Mas essa liberdade é que está aprisionada. Por quê? Porque quando nós decidimos que nós somos o autor, nós fazemos um cercadinho em torno de nós mesmos para colocar as nossas defesas e defender o nosso diminuto reino, de cuja autoria nós reivindicamos para nós mesmos. E todos estão fazendo a mesma coisa. E esse cercadinho é em volta do corpo e das minhas propriedades, daquilo que eu conquisto nesse mundo. Então todas essas conquistas são o meu reino. Tudo que eu tenho é o meu reino, é a minha conquista. E isso eu vou defender com a existência até a morte. É assim que as pessoas fazem. Então estamos presos a isso. E essa prisão, como ele diz, é a prisão da vontade. E aí ele fala do livre-arbítrio. Veja o que é o livre-arbítrio. O que é a palavra arbítrio? Arbítrio é arbitrar. É o juiz da partida, é o árbitro. Ele arbitra a partida de futebol. O juiz lá no tribunal é o árbitro. Ele vai julgar ou arbitrar. E o livre-arbítrio, ele só é nosso quando nós estamos livres para arbitrar. E nós não estamos. Porque nós estamos envolvidos com todas as questões possíveis. Então o nosso arbítrio está preso. A nossa vontade está negada. Está presa a um diminuto grão de pó que nós consideramos nosso corpo e o que o cerca, e aquilo que eu posso alcançar, e que eu posso dizer isso é meu, e isso é o meu reino, um reino de pó, que ao pó voltará. Isso está bem claro. Isso é feito todo ano na Igreja Católica, na missa de quarta-feira de cinzas, né? É colocado uma cinza na testa de todo cristão que vai lá para receber a unção da cinza. Lembra-te que tu é pó e o pó voltará. A cinza é o símbolo daquilo que foi queimado e virou pó, que deixou de existir, como o nosso corpo deixará, sendo cremado, queimado, cremado ou enterrado, onde quer que seja. Vai virar tudo pó. Então é para lembrar que tudo, até o nosso corpo, é feito de pó e o pó voltará. Que reino é esse, teu reino, que tu tanto reivindicas e tanto defendes até a morte? Quanta cacarecada! E para que serve isso? E aí tu fica preso nele. A arara da Gerta. Era o nome dela? Loli. A Loli. A Gerta tinha uma arara. Era no sítio dos Tucanos, ali na costa de dentro. Nós fazíamos muitos retiros lá. Essa arara, a Loli, ela era uma festa quando a gente ia lá. Tinha uma árvore no pátio que a gente, quando saía da sala onde a gente fazia os encontros, ela ia lá para fora, ela fazia pirueta, ela se jogava para cima, ela se jogava para baixo, ela ficava pendurada num pé só, e ela gritava, e ela cantava, e ela chamava atenção. Ela, quando a gente ia para o café, ela aprendeu a abrir, ela subia no trinco da porta, abria a porta
e entrava para ir lá tomar café com a gente. A Loli. Era uma festa aquela arara. Era a alegria de lá. E um dia a Gerta resolveu fazer uma casa para a Loli. Fez uma casa de madeira lá em cima, lá bem alto, para a Loli. O que aconteceu? A Loli estava solta lá, mas agora ela tinha uma casa. Agora ela era dona de casa. A gente chamava ela para descer, ela não descia. Ela fazia, minha casa, ficava lá cuidando da casa. Que agora ela tinha uma casa para cuidar. E a liberdade dela foi pro beleléu. Então é assim. Quando nós não temos nada, nós somos mais livres. Quando nós temos alguma coisa, agora nós temos que defender o nosso rei. Eu conheci um casal de artesãos. Eles faziam artesanato e viajavam pelo mundo. E passavam por Florianópolis e vinham me visitar. Uma vez por ano, eles voltavam por aqui. E eles viajavam pelo mundo todo vendendo os artesanatos deles. Iam até a Europa vendendo os artesanatos. Era um casal jovem, eles eram muito felizes. Estavam sempre alegres, sempre felizes, não tinham nada. Eles aonde viajavam, eles paravam em quartinho de pensão, alugavam um quarto para morar, numa pensão, num lugarzinho simples, e faziam os artesanatos, saíam vendendo na rua para as pessoas. Muito felizes, sempre chegavam lá, me abraçavam, alegres. Um dia a moça chegou chorando, num desespero. E dizendo o nome do rapaz lá, não sei o nome dele lá, vamos dizer o João. O que foi? Achei que ele tinha morrido, ele morreu. O que aconteceu com ele? Ele morreu. Não, pior do que morreu. O que aconteceu? E ela não conseguia parar de chorar. Ela me disse, sabe o que é? A gente sempre sonhou em ter uma casinha da gente. E aí a gente começou, vamos juntar dinheiro, e começamos, juntamos, economizamos. Conseguimos comprar uma casinha lá perto da costa da lagoa, não sei aonde lá. Pequenininha, bonitinha. E a gente sempre queria ter uma cama nossa, uma cama grande, nossa, que fosse nossa, uma televisão no quarto. Aí compramos a cama, compramos uma televisão grande e montamos a casa, que lindo, que nós estávamos muito felizes. Aí então vamos aonde? Ué, o que nós sempre fizemos, vamos viajar. Não, querida. E nossa casa? Como assim? Sim, nossa casa. Tu acha que se nós deixar nossa casa aqui sozinha, com televisão, com tudo que nós conseguimos comprar e botar aqui dentro, nós voltar daqui um ano ainda vai ter casa? Já vão ter invadido nossa casa, vão ter desmontado nossa casa, levado embora, não vai ter mais nada aqui. Alguém vai estar ocupando o terreno. Não, agora a gente não pode mais. Ele está preso na casa, Jorge. Não há quem faça ele sair de lá. Eu já conversei tanto, eu já chorei tanto, eu não quero ficar preso numa casa, eu não quero mais casa, então não quero mais nada, mas quero sair livre de novo, feliz, contente. Ele disse que agora não. Agora que ele conquistou uma casa, agora ele não vai mais sair de lá. Vejam como nós nos prendemos a um pequeno reino. Eu estou falando de exemplos materiais. Bom, agora vamos falar da mente. A nossa mente está presa a crenças tão pequenas que nos limitam. Esse é o nosso maior aprisionamento. A gente fica preso em crenças. Outro dia que eu estava conversando com uma pessoa e falando a respeito da origem das instituições aí da Igreja Católica, que não sei o que. Mas Jorge, mas eles queimavam pessoas na fogueira.
Eu digo, eu não sei se queimavam, pode ser que sim, pode ser que não. Tu viu alguma coisa assim? Não, eu não vi. E como é que tu sabe? Sei, de ouvir dizer. Ah, a gente ouve dizer muita coisa. Mas se queimavam ou não queimavam, não sei. Mas tu olhou as coisas boas que eles trazem, mas como é que eu vou ver uma coisa boa se era um povo que queimava a gente? Pois é. E tu já foi para Roma? Já. Já foi para a Europa? Já foi para Roma? Já. Visitou o Coliseu? Sim, o Coliseu é fantástico, uma obra de arquitetura. Tu sabe que lá eles davam os cristãos para os leões comerem? Ah, é, né? É. E tu já foi no Vaticano? Não, não vou nesse lugar onde eles queimavam as pessoas na fogueira. Ah, tá. Onde eles davam os cristãos para o leão comer, tu vai. Então veja como a gente fica preso a crenças, a ouvir dizer, alguém disse que disse. Alguém disse que misericórdia é uma coisa ruim. Aí a pessoa fica preso naquilo. Né? Então vejam como todas as coisas nos prendem. Se a gente fica preso a uma coisa material, a nossa mente fica presa a uma coisa mental. E nós ficamos presos naquilo e não conseguimos sair. E o nosso arbítrio, que é o livre-arbítrio não é uma coisa para você fazer o que você quer e o que bem entende. Isso é os teus desejos, não a tua vontade. O livre-arbítrio significa vontade livre. E a vontade é a vontade de Deus, seja feita a vossa vontade. Essa é a liberdade que eu tenho. O julgamento, porque nós vemos tudo em partes, em segmentos, é uma coisa para enlouquecer as pessoas. Então, vejam, o livre-arbítrio não é o direito de tu fazer o que quer. Isso é uma interpretação equivocada do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a vontade livre. E a vontade não é a mesma coisa que o desejo. Então aqui nós vamos estudar o que é a vontade, o que é o desejo, o que é o livre-arbítrio, o que é a origem e o que é o segmento. Uma linda semana a todos. Vocês podem reler esse parágrafo em casa e vocês podem ouvir novamente a nossa reunião em casa, que a Raquel, até amanhã ela põe já no grupo disponível para todos. É só clicar no link, abrir e assistir de novo. Eu recomendo que assistam essa nossa reunião de novo, tá? E que vocês consigam rever, anotar, vamos trabalhar um pouquinho, anotar, né, as questões, as dúvidas, as perguntas, e a semana que vem a gente faz um grupo bem interativo, para trabalhar as questões da autoridade, do livre-arbítrio, de tudo isso que nós temos falado nas últimas semanas, tá? Com bastante interação de todos, que assim quiser. E assim sendo, estendo a todos as bênçãos do céu, para que possamos compartilhar a alegria e a paz do reino, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.